ensinar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo também nos ajude, Senhor Deus, a reter em nossos corações, Senhor Deus, a guardar em nossos corações, Senhor, e também, papai querido, a colocar em prática no nosso dia a dia. Pai, eu te agradeço porque nesse dia a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, Senhor Deus, que aqui já está, por aqueles que estão a caminho, Senhor Deus, que o Senhor nos traga em paz, em segurança até a tua casa. Que o Senhor também, papai querido, venha abençoar, Senhor Deus, aos irmãos, Senhor Deus, que por algum motivo não poderão vir à tua casa. Que a graça do Senhor derramada sobre nós aqui possa alcançar a cada um. Peço também, papai querido, por aqueles que se encontram enfermos, que a graça do Senhor venha sobre eles e que o Senhor venha restaurar a saúde. Por aqueles, Senhor Deus, que estão desanimados, enfraquecidos, que o teu Espírito Santo os visite nessa noite e que o Senhor venha os fortalecer no Senhor. Pai, obrigada pelo privilégio e pela liberdade que nós temos, Senhor Deus, de estudar a tua palavra. Nos ajude a cada vez mais, Senhor Deus, termos sede de aprender do Senhor. A cada vez mais, Senhor Deus, termos sede de buscar mais conhecimento da tua palavra e do Senhor, papai querido. Nos ajuda, nos ensina e que o teu Espírito Santo dirija esse culto. Assim eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou louvar o hino 151. A irmã Jaqueline preparou outro, irmã Jaque? Amém? Hino 151. Amém? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de dor. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a medir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som,
nós sabemos que Ele fala, né, irmãos? Mas que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, amém? Como é que os irmãos estão para esse Senhor? Amém. Vamos falar no 422. Todos em lugar? Amém. Céu não entra peitado, pode para tristeza nenhum. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar e veio pra mim da cidade. Jesus virá no lugar, conscientes de todas as cidades, a Deus sempre louvar, do céu tem muitas saudades, das horas que vai te ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a graça que lá te dei, e meu eternal vestuário, no céu capaz se mover. Jamais viverei em pobreza, aflito meu santo lar. Ali bastante riqueza, da qual poderei desfrutar, e veio pra mim da cidade. Jesus virá no lugar, consciente de todas as idades, a Deus de sempre louvar, do céu venho muitas saudades, das horas que lá te ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu tudo é dormido, em Deus não vão te passar. Sepulcros jamais sobrevidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, os
esse negócio, né, irmãos? Do céu, tem saudade, glória a Deus, né? Como você tem saudade do céu, né? Nossa alma veio de lá, veio do Senhor, né? E é para lá que nós vamos voltar, para a honra e glória de Deus, né? Por causa do amor de Jesus por nós. Então, é por isso que a nossa alma tem essa sede, tem essa saudade, tem esse anseio, né? De voltar para o nosso lugar, né? Que é ao lado do nosso Deus. E glória a Deus por isso. Eu estou feliz, como diz a irmã Charlene na terça-feira passada. Glória a Deus, só aumentamos alunos, né, pastor? Jesus é bom. Glória a Deus por isso. Enquanto meu esposo se prepara para trazer o estudo para nós, quero pedir para o irmão Marcão fazer essa oração, irmão, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que nós venhamos aprender do Senhor, que Deus venha usar o meu esposo, né? Que nós venhamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. Soberano Pai, quero te agradecer a Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade. Nós estamos aqui, ó Jesus, para aprender a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor, uma palavra entre em nosso coração, ó Senhor, venha falar conosco, Senhor Jesus. Visita, Pai amado, cada um aqui que está nessa noite, Pai amado, aqueles que estão a caminho, que não chegaram, Senhor, que está visitado em segurança, e aqueles que não poderiam estar conosco, Senhor, guarde encontro com cada um deles. Fala, Senhor Jesus, conosco, Pai. Que nós venhamos guardar, Senhor, nosso coração, Senhor, a tua palavra, e que não venha ser glorificado para mim sempre, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Vou dar continuidade ao estudo que comecei terça-feira, né? E com a bênção de Deus nós vamos concluir, agora falta pouco. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Êxodo 3, versículos 13 e 14. Amém? Amém. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém. Quando Deus chamou Moisés, nós vamos relembrar um pouquinho aqui antes de concluir. Quando Deus chamou Moisés lá na sarça ardente, todo mundo conhece a história. Deus diz para ele: volta lá para o Egito, eu tenho uma missão grande para você, eu tenho uma missão para libertar o povo. E diga que o Deus dos nossos pais, o Deus, ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vai libertar o povo dele. E eles perguntaram: qual é o seu nome? A gente relembrou que lá no Egito havia muitos deuses que eles adoravam, muitas imagens. Nós vimos até que as 10 pragas que Deus enviou para libertar o povo ali, confrontando os deuses que eles acreditavam. Então, Moisés vai voltar e dizer assim: mas em nome de qual Deus eu vou dizer a ele que eles vão libertar? Que lá tem muitos, eles acreditam em muitos, mas diga que o grande eu sou, o eu sou, está enviando eles. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E a gente vai, se a gente parar e começar a meditar um pouco, o nosso Deus tem história. O nosso Deus não surgiu do nada. Aliás, ele existe, sempre existiu. Não é como alguns deuses que alguns aí acreditam, que apareceu no rio, apareceu em cima de uma árvore, todo mundo, eu não preciso explicar do que eu estou falando. Nosso Deus tem uma existência. Nosso Deus é o grande eu sou. Amém? E a gente viu que se a gente tentar meditar um pouco de quem é o nosso Deus, tentar entender o que é o nosso Deus, a gente
por mais que a gente estude, por mais que a gente tente compreender, nunca vai chegar numa conclusão total, vamos dizer assim, de quem é o nosso Deus, do poder que Ele tem, de como Ele age. A Bíblia diz que nenhum olho viu a face do nosso Deus. Até o pastor Maicon mencionou sobre Moisés, que queria ver a face de Deus. Deus disse, você só vai me ver de costas. Tanto é o poder. Então, e a gente vai compreender um pouquinho, tentar compreender quem é nosso Deus. O que é o nosso Deus. A Bíblia diz, eu não vou entrar em detalhes novamente sobre muitas coisas que já foram faladas, não tomo muito tempo, mas uma definição que eu vi no dicionário bíblico, diz assim, é o ser supremo, criador, regente de tudo que existe, ser autoexistente, ou seja, não precisa de ninguém para que ele exista, que é perfeito em poder, bondade e sabedoria. E aí nós vimos também que uma definição de quem é o nosso Deus é o Criador de tudo que existe. Lá em Gênesis 1 nós vimos, Deus é Espírito. João 4:24. Por isso que nós não tentamos fazer uma imagem do nosso Deus. Nós não colocamos nenhuma imagem do nosso Deus. Eu lembro que uma vez teve uma visita de uns americanos lá em casa, porque já aconteceu na época que nós congregávamos na igreja batista, por falta de lugar para adorar, nós fazíamos um culto de ensino nas quartas-feiras. E foi uns americanos lá, e eles usavam os brochinhos só com a cruz, não tinha o Cristo pregado. Até nós, a gente estranhou um pouquinho, mas aí o Valdo, na época, explicou que era costume lá nos Estados Unidos eles usarem esse brochinho só com a cruz, mas não tem imagem nenhuma, não tem desenho, não tem face de ninguém. Deus é 3 pessoas, não é 3 deuses, é 3 pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17. Deus é infinito. 1 Timóteo 17. Deus é incomparável. 2 Samuel 7, 22. Deus é imutável, ou seja, ele não muda. Malaquias 3, 6. Até Hebreus 13, 8 vai dizer assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está em todo lugar. Salmo 139 vai dizer isso, versículo 7, 12. Deus sabe de tudo. Salmo 139, versículo 4, versículo 16. Deus é todo-poderoso. Apocalipse 19, 6. Como eu disse na aula passada, eu escolhi alguns versículos, mas tem várias referências que vai dizer a respeito dessas mesmas coisas que foi ditas aqui. E o seu caráter, as suas qualidades. Deus é justo. Atos 17, 31. Deus é amoroso. Efésios 2, 4, 5. Deus é verdadeiro. João 14, 6. Ele é santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Deus é compassivo, compadece, se emociona. 2 Coríntios 1, 3. Deus é misericordioso. Romanos 9, 15. É um sentimento profundo de compaixão, o significado de misericórdia. Essas são algumas características do nosso Deus. Amém? Até aqui? Para a gente tentar ainda compreender um pouquinho sobre quem é o nosso Deus, sobre o que é nosso Deus, a gente vai falar algumas obras do nosso Deus. Não tem como a gente conhecer o nosso Deus, tentar explicar o nosso Deus, sem falar das suas obras. Conhecer o que ele fez. A gente às vezes vai estudar alguém, ou alguém importante que viveu no passado, e assim, o que ele fez? Ele descobriu o Brasil.
foi descobridor da América, né? Foi aquele Tiradentes, o que foi dentro da... Isso, glória a Deus, pastor. Deus abençoe. Michel Teodoro, Marechal Teodoro da Fonseca. Ou faz tempo que eu não estudo isso, para mim misericórdia. Então, nós vamos entender um pouquinho das suas obras. Amém? Não podemos compreender Deus longe de suas obras. Eis uma lista resumida das obras de Deus, passadas, presentes e futuras. Deus criou o mundo. Nós já vimos lá em Gênesis 1, mas eu queria citar outra referência que está lá em Isaías 42, versículo 5. Os irmãos me ajudem, por gentileza. Isaías 42. Versículo 5. Marcão, leia, por gentileza. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os entendeu, e formou a terra, e é tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nele está, e o espírito aos que andam nele. Lê de novo, Marcão. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nele está, e o espírito aos que Glória a Deus. Até o fôlego, até a respiração. Se nós estamos hoje de pé, estamos vivos, estamos respirando, estamos falando, é tudo de Deus. Então, uma vez eu vi uma reportagem falando dos acontecimentos, das coisas que a respeito da natureza. Eu vi que principalmente lá nos Estados Unidos, uma massa de javali, por conta que o javali anda comendo muitas plantações, é um animal bravo. E aí eles vão falar, eles disseram que isso está acontecendo, um dos motivos que está acontecendo é porque está acabando o predador ali, seja a onça, o animal que vai comer o javali no meio da natureza. Se por acaso hoje existe muito pernilongo, vamos dizer assim, muitas moscas da dengue, é por falta de sapo, rã. Eu lembro na época da minha infância, você passava, aquela época que passava ali, que não tinha um barulheiro, você passava ali uma barulhada de sapo ali, de vagabundo. É o meio ambiente, o pastor Daí não é verdade. Quem dos mais novos que já viu vagabundo? Já viu vagabundo? Já, né? Não existe mais. Hã? Não vê. Aí você passava no brejo, era uma barulhada de sapo, de rã, de tudo quanto é lado. Por que existe, está por aí tanto rato? Cobra. O que mata um rato, por exemplo, é cobra. A gente tem uma cobra que é matar a cobra. Deus criou tudo perfeito, irmão. Tudo está no controle das mãos dele. É o ser humano que vai estragando tudo. Mas Deus, criador de todas as coisas, tudo perfeito. A natureza, o ar que nós respiramos, por que é um ar que hoje é considerado impuro? Porque estão acabando com as matas, nós estamos acabando com a mata. Eu ali onde eu moro, ali, quando eu cheguei ali, eu arranquei, tive que arrancar um monte de eucalipto que existia ali na época. O ser humano, a ganância? Isso não acaba de ver, gente. Tem 30 mil casas aí, lá na Amazônia mesmo, verdade. Lá na Amazônia mesmo, aquela desmatação lá, só para colocar mais gado para. Isso também é um crescimento populacional, não tem como, vai aumentando a cidade. Quando eu vim para cá, esse pai de fasqueira, não tinha nada disso aqui, não, nem asfalto tinha, era uns pedregulhos aqui, não lembro disso. E até lá na Plitaçu ali era praticamente terra. Onde eu moro, lá não tinha rua. É verdade. Amém? Então Deus criou o mundo.
ativamente sustenta o mundo. Colossenses 1,17. Colossenses. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Lê de novo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Subsiste por ele. Está no controle dele. Amém? Ele está executando o seu plano eterno. Efésios 1,17. Efésios. Nós estamos falando de obras, né? Do passado, do presente e do futuro do nosso Deus. Efésios 1,17. Quem lê, por gentileza? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e revelação e conhecimento dele. Conhecimento dele. Amém? Seu plano inclui redenção do pecado e da morte. Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Redenção do pecado e da morte. Plano do nosso Deus. Gálatas 3, 13 e 14. Pastor Diano, lembra, por gentileza? Três, versículo 13 e 14. Fugiu o galo, está vendo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. Jesus Cristo, nosso Deus, nos resgatou da maldição da lei. É uma obra dele, é um feito dele. Amém? Ele atrai as pessoas para Cristo. João 6, 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o suscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o plano de Deus, nos levar a humanidade toda até Cristo. É um dos seus planos. Amém? Ele disciplina os seus filhos. Hebreus 12, 6. Hebreus 12. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Isso aqui é um bom versículo para aqueles que acham que o nosso Deus, vamos dizer assim, é só bonzinho, né? Ele é justo, ele corrige, ele açoita. Mas por quê? Ele ama. Amém? Ele julgará o mundo. Apocalipse 20.
Irmão, a gente tem que correr um pouquinho com os versículos, porque senão acaba ficando uma aula muito extensa. E Apocalipse 20, aí nós vamos ler versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Amém? João viu. Pode ler alguém, por gentileza? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, em cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Amém. Deus vai julgar. Deus vai julgar a nação. Deus vai julgar a humanidade. Deus julgará o juiz. Amém? Tem que compreender um pouquinho quem é nosso Deus a respeito da sua obra. Ele é o Criador, ou seja, criou o mundo, ativamente sustenta o mundo. Está no controle dele. Às vezes a gente acha que não está no controle. Está no controle do nosso Deus. A gente começar a falar a respeito disso, a gente fica bem doido. Né? Como que pode uma terra desse tamanho ficar parada no ar, na atmosfera, desse jeito que fica? É Deus o controle. E a gente começa a imaginar, eu começo a pensar, por exemplo, a respeito de algumas coisas na natureza. Por mais que as pessoas tentem explicar como que pode uma água ela aparecer dentro do corpo, que negócio duro. Pode explicar do jeito que for, mas quando pode, tudo no controle do Senhor. A criança ser gerada dentro da mulher, né? Os dedinhos, os ossinhos, a unhinha, o cabelo, coisa de Deus. Quando pode, está no controle. Aí quer dizer que é um Big Bang. Não tem. É como diz aqui a Bíblia, que é tolo quem não acredita que existe um ser todo-poderoso. Ativamente sustenta o mundo, ele está executando o seu plano eterno. Seu plano inclui redenção do pecado e da morte. Ele atrai as pessoas para Cristo, ele disciplina seus filhos e ele julgará o mundo. Apocalipse 20, de 11 a 15. Amém? E agora nós vamos entrar na parte do estudo, que é quem é Deus. Relacionamento. Como podemos ter relacionamento com Deus? Como eu posso ter relacionamento com Deus? Deus ouve a todos nós, como eu digo todos nós, a humanidade inteira. Todos nós temos acesso ao nosso Deus. Todos nós, quando eu digo todos nós, eu estou incluindo o mundo inteiro. Todos nós estamos em paz com o nosso Deus, temos acesso ao nosso Deus. Ele está, vamos dizer assim, de bem com todos. Como que eu relaciono com Deus? Primeiro, na pessoa do Filho. Irmão, não tem como ter relacionamento com Deus, estar em paz com Deus, se não for da presença do Filho. Se não for da presença do Filho. Em Jesus, Deus se encarnou. João 1,14.
João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. Ele se encarnou. O próprio Deus se fez carne. Filho de Deus se tornou filho do homem, ou seja, ponte entre Deus e o homem. João 14, 6, nós já estamos em João. Valdenado também Timóteo 2, 5. João 14, 6. Disse-me Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem outro meio, pastor, de ir a Deus, se não for por Jesus? Só por Jesus. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, nos tira da presença de Deus. E é só Jesus que é a ponte. Eu não ia entrar num detalhe que aconteceu, sabe? Mas eu acho que eu devo isso à igreja. Já conversei com o pastor, e eu acho que não tem nada demais eu contar. Porque a gente é falho, a gente é erro, a gente está ainda vivendo nessa carne aqui. Sábado, eu tive um problema sério no trabalho. Eu discuti com o encarregado lá, olha, faltou muito pouco para eu não ir para cima dele. Mas faltou um triz. Todos nós, eu fiquei nervoso demais, ele ficou nervoso com a situação, eu também. Mas eu estava com uma raiva tão grande dentro de mim, no sábado, no domingo, que eu, não dele, não é dele, eu não estava com raiva dele, eu estava com raiva de mim. Eu estava com uma raiva tão grande, como que pode sair do controle desse jeito, do jeito que eu saí? A minha esposa me conhece, sabe que tanto que eu luto contra isso. E tenho lutado, às vezes eu vou fazer uma coisa, me controle, mas no sábado eu extrapolei. Mandei uma mensagem para o pastor, o pastor Marcos perguntou por que eu não estava de terno, galado, por que eu não fui na frente. Eu não estava contando nem falar, pastor. Eu não estava contando nem estar aqui, se eu falar a verdade, senhor. E eu falei, pastor, eu não posso ficar lá na frente na situação que estou, eu estou com raiva, eu não posso subir lá, às vezes dar uma oportunidade, eu dei uma palavra, se eu não estou, nesse momento eu estou longe de Deus, eu não estou irado, eu estou com raiva. Aí mandei mensagem para esse tadinho lá, com uma palavra abençoada, falou no meu coração. O segundo louvor que os irmãos trouxeram, até foi o presbítero, o Hélio, né? Que escolheu. Deus, como que é Deus? Você lembra? Sonda. Falou muito no meu coração aquele louvor. E eu falei, eu tenho que corrigir essa situação. Eu estava sentado lá na empilhadeira lá, logo cedo hoje. O Tony passou, bom dia, irmão. Ele não é assim. Falei, bom dia, Tony. Faz favor, Tony. Ele voltou. Tony, me perdoe. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu gritei com você, eu não devia. Não, rapaz, não se preocupe com isso não. Aqui o serviço é estressante, a gente. Não está certo. Você me perdoa. Eu acho engraçado, o povo do mundo ele tem mania de falar, vou pedir perdão ou falar eu te perdoo. Não, tá tudo bem. Pode esquecer, esquece isso. Aí, minhas partes eu fiz. Então, de boa, chegou lá, passou um tempo, ele pediu uma coisa para mim, acalmei meu coração, falei, eu não posso agir desse jeito. E aí a gente, só no detalhe desse, eu vi como que
parece que você está longe de Deus, você não está no caminho de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer assim que a gente precisa de Cristo. Todos os dias a gente fala, ai de nós se não fosse Cristo. Amém? Filho de Deus se tornou filho do homem, ou seja, a ponte entre Deus e o homem. 2 Timóteo, né? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só mediador, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lê de novo, ó. Esse versículo é bonito demais. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem outro mediador a não ser Jesus. Amém? Na pessoa do Filho, há perdão dos pecados. Só em Jesus. Efésios 1, 7. Efésios. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmã, lê a partir do versículo 3, por gentileza, até o 7. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus. Por mais que a gente fale, nós temos redenção dos nossos pecados. Há perdão em Cristo Jesus. Amém? Há reconciliação com Deus. Romanos 5, 10. Como eu disse, né? Nós, se estamos em pecado, estamos separados de Deus enquanto não aceitar Jesus como Salvador. E em Jesus, há reconciliação com Deus. Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais temos sido reconciliados e seremos salvos pela sua vida. Glórias a Deus. Porque se nós, quando inimigos, formos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. Amém? A salvação eterna. Na pessoa do Filho, a salvação eterna. 2 Timóteo 2, 10. Portanto, um só por amor escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Também eles obtêm a salvação que está em Cristo Jesus. A salvação eterna está em Cristo Jesus. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Colossenses. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita em quem, pastor? Jesus. Em Jesus. Então você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Amém? Como que a gente conhece Jesus? Meu irmão Marcos? Como que a gente conhece Jesus? Amém? O que mais? Amém? O que mais? Eita glória. A palavra. Jesus, para saber quem é Deus, basta olhar para Jesus. Como que a gente conhece Jesus? João 5,39. Para nós estarmos encerrando.
que são elas que de mim testificam. Por isso que é tão importante a gente ler a palavra. Nós somos servos, nós somos escolhemos em Jesus como Salvador. Quer conhecer mais a Deus? Conheça Jesus. Ele se fez carne, habitou no nosso meio, mostrou para que veio e deixou a palavra de Deus para que nós pudéssemos examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glórias a Deus. Estão aí? Como diz o pastor? Amém. Então nós conhecemos o nosso Deus um pouquinho, né? Melhoramos um pouco sobre a compreensão do nosso Deus. Deus é bom, nos ajuda o tempo todo a compreender dele. Como eu disse a aula passada, conforme a gente vai passando os anos com Jesus, a gente vai adquirindo mais experiência e vai conhecendo ele mais. Às vezes ele se revela na gente com um sonho, como eu revelei o testemunho que eu trouxe aqui. Às vezes ele fala com a gente. Eu já ouvi a voz do Senhor uma vez, lá no Baronês. É uma voz tão suave. Eu nunca esqueço. Toda vez que eu vou falar desse testemunho, eu me emociono. Não por causa do que aconteceu, mas por causa do que eu ouvi. Por causa do que eu ouvi. Qualquer hora eu trago esse testemunho. E tem tempo de contar. Eu estava num domingo trabalhando lá no Baronesa. Geralmente domingo lá é bem tranquilo, não chega caminhão, não tem muito promotor. Uns 3 ou 4 repositórios só. Então eu estava tranquilo, estava lá no depósito, estava trabalhando, e chegou um rapaz que morou em frente de casa, um cearense. Aliás, eram 2 que moravam ali. Aí o cunhado dele, o Diego, chegou em mim e falou assim: o Merivan vai embora do Ceará, ele vai voltar para a terra. É mesmo? Eu falei: nossa, que pena, infelizmente não deu certo para ele aqui, tá difícil as coisas, a gente às vezes se engana, né? Acho que aqui não paga mal, mas o custo de vida é alto, aluguel caro, enfim, não deu certo. Que Deus abençoe ele. Aí eu perguntei: que hora que ele vai? Ele vai pegar o ônibus daqui de São Paulo por volta de 3h30 da tarde, mais ou menos. E aí vai para São Paulo, de São Paulo volta para o Ceará. Aí ele falou assim: você, por enquanto eu vou continuar aqui. Aí, tudo bem. Ele voltou lá para a área de serviço, lá para abastecer. E eu estava lá no depósito, quando eu ouvi uma voz falar comigo assim: você vai deixar ele embora, sem falar de mim para ele. Eu olhei lá no Baronesa, cheio de prateleiras, assim. Eu olhei por baixo, assim, olhei para ver se tinha alguém falando comigo, mas eu não estava acreditando naquilo que eu estava ouvindo. Eu falei: pai do céu. Aí eu falei: é Deus. Eu falei: é Deus. O Senhor, mas o que eu falo para ele? Diga que eu amo e dá uma Bíblia de presente para ele. Aí eu falei: tá bom, Senhor. Quando eu saí daqui, eu saía por volta de 2h30, mais ou menos, no máximo. Quando eu saí daqui, eu vou falar com ele. Aí eu peguei, ouvi a voz dizendo novamente: não vai dar tempo. Como assim não vai dar tempo? Ele vai sair 3h30, né? 2h30. Não dá tempo, senhor. Não vai dar tempo. Eu voltei lá e disse: o dia que hora que o meu irmão vai sair? Aquilo não, 2h30, 3h30, ele deve estar saindo, tem que pegar o ônibus, 2h30, deve estar saindo de casa para pegar o ônibus 3h30, mais ou menos. Eu peguei e falei assim para Deus: eu costumava almoçar meio-dia, falei assim, quando voltei para o depósito: Deus, meio-dia, em vez de almoçar, eu pego a bicicleta, vou rapidinho em casa e converso com ele. Ele falou: não vai dar tempo.
Pai do céu, como assim que não vai dar tempo? Peguei, quer saber? Eu vou 11 horas. Peguei, era o Tony, que era encarregado, cheguei no Tony. Tony, eu sei que pode o horário das 11 é apertado, mas eu preciso resolver um assunto lá na minha casa, 11 horas. Posso começar às 11 horas? Ele falou, pode ir, não tem problema não. Botei o depósito e falei assim, 11 horas eu vou, Deus. Eu não ouvi mais nada. Cheguei em casa, bati no portão, a avó veio, aconteceu alguma coisa, assustado, né? Aconteceu alguma coisa dentro, cadê aquela Bíblia que a gente tem aí, que a gente, para mim, dava o Merivan aqui, depois eu te explico, ela já trouxe a Bíblia, bati no portão na casa dele, ele estava lá com uma toalha, ele foi fazendo a barba, ele falou assim, Merivan, tudo bem, você vai embora, meu? Estou indo embora do Sará, estou voltando para minha terra. Aí ele pegou e falou assim, Merivan, me desculpa não dar atenção para você, eu consegui uma carona lá para São Paulo agora, estou saindo agora, me desculpa dar atenção. Eu peguei e falei para ele assim, Merivan, só trouxe um presente para você no caminho, e Deus manda dizer para você que te ama, meu amigo. Puxa, Deus abençoe. Deus abençoe. Peguei, dei a Bíblia para ele, dei um abraço nele. Ele já entrou para dentro da casa dele lá. Logo, assim, antes de eu pegar a bicicleta novamente, estou descendo e ele está descendo. Falei, o que pode, né? Não dá tempo. E mais impressionante, irmão. Passou um bom tempo. Ele achou o Facebook da minha esposa. Eu não tenho essas coisas, eu não gosto. E como ele falou para você, se eu era perguntando de mim, né? Ele mandou um bom tempo passado, perguntou de mim, como que é chamado de lá no Baronês, me chama de Geninho. Como está o Geninho? Né? Está tudo bem? Fala para ele que aquela Bíblia que ele me deu, eu li um tempão no caminho, são 3 dias de viagem, ao monte. Li um tempão. Eu não dei muita importância para ela, não. Mas teve um dia, eu estava entrando na minha casa, chateado com tudo, nada dava certo, e um conhecido meu me chamou para ir para a igreja. Eu lembrei dos versículos na Bíblia que você deu, Deus falando comigo, e eu topei. Eu aceitei Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus Cristo. Eu estou trabalhando com joias. Deus me abençoou nesses 5 anos agora. Eu já consegui comprar minha casa. Já estou com a minha esposa. Tenho filhinho. Deus te abençoe. E ele deixou lá, como chama o negócio de Facebook? É página? Como que é? É a página do Facebook. Entrei, conversei com ele um pouquinho. Depois a gente não se falou mais. Mas ele relatou tudo que Deus tinha falado. Eu falei, Deus é impressionante. Deus é impressionante. Basta a gente dar o ouvido para ele e fazer o que ele quer. É só Jesus para fazer umas coisas dele. E eu até hoje, tanto tempo passado, eu me emociono, porque eu começo a lembrar do jeito que é a voz, uma voz suave, aguda, forte, bem, entende direito, né? Mas Deus fala conosco. Basta a gente dar o ouvido para ele. Amém? Eu vou pedir para a irmã Sandra estar louvando o sobre as ofertas e os dízimos. Amém, irmã? Já esteve fazendo uma oração sobre as ofertas e os dízimos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Se puder, uma vez pé. Deus maravilhoso e eterno. Pai, te agradecemos, Jesus, por participar
Vai nesse ensinamento, Deus, a tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Deus que o Senhor é, Pai. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação, Senhor. Pai, que nós possamos, Deus, guardar esse culto no nosso coração. Que nós não venhamos esquecer, Deus, qual Deus que nós servimos. Deus fiel, forte, verdadeiro. Deus glorioso, Pai. Deus que está ao nosso lado todos os momentos da nossa vida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio de estar na tua casa, aprendendo mais de ti, Senhor. Que o Senhor continue usando os teus filhos aqui, Pai, para transmitir cada mensagem, ó Pai, que nós possamos aprender mais de ti cada dia, Senhor. Deus, nessa hora, clamamos a ti pelos dizimistas, cuidando da tua casa, Senhor. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, ó Pai. Que o Senhor continue trabalhando em cada coração, Pai, que venha ser fiel a ti, Pai, com alegria, como a tua palavra diz, Senhor. E consagramos ao Senhor nessa hora, cada dízimo, cada oferta, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. 88 da nossa mãe. Glória. Amém? Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, escutarei prazer verás, centro de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão.
Jesus, meu Salvador, as maravilhas viu do Deus que falou, e correrás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Sabe, irmão Genivaldo, o inimigo ele é tão sujo. Eu sei que o irmão com todas as falhas, né, nós temos. Mas a esposa do Tony quer uma oração na casa dele. E eu não estava feliz com isso, né? Eu falei assim, mas glória a Deus, né? Eu conversando com a mãe dela, ela falou, não, Sandra, ela tá assim, muito abatida. Eles estão, né, muito abatidos por conta da situação do filho. E ela falou que ela quer sim. Então a gente vai, né, conversar com o pastor, para Deus preparar a hora que a gente possa estar lá, né, orando, dando uma palavra para eles, amém? Assim, eu agradeço a oportunidade dessa proposta do Senhor. Irmãos, um dos versículos que o meu marido trouxe aqui fala muito forte no meu coração, sabe? Esse versículo até no estudo que Deus me deu a oportunidade de trazer, também foi uma referência lida aqui. E não tem como não tocar no nosso coração. Porque o que o Senhor nos ensinou nessa noite, trazendo quem Ele é, as suas características, os seus grandes feitos no passado, no presente, no futuro. Então, não tem como não ver, né? Não só através desse estudo, mas esse estudo aguçou em nós, né, o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Deus e o quanto Ele nos ama. E o que mais tocou no meu coração nos versículos que foram lidos é o do capítulo 3 de Gálatas, no versículo 13. Eu vou reler aqui para os irmãos. Daqui a pouco é ceia, e é um versículo que não tem jeito de não mexer no nosso coração. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O santo, perfeito, que nunca pecou, nem nunca irá pecar, o santo, que sempre será santo, se fez maldito. Se despiu de toda a sua glória, deixou o seu trono de glória, aleluia, e veio para cá. Veio aqui. Porque ele me viu, ele viu o pastor Maico, ele viu a irmã Charlene, ele te viu. Ele viu cada um de nós. Como é que nós íamos chegar até ele? Como é que nós iríamos chegar até esse Deus todo-poderoso e grande, se não fosse o santo de lá, descendo aqui e tomando esse título de maldito no nosso lugar? Ele nos ama. E ama a tal ponto de tomar esse título horroroso sobre si, porque nos ama. Para que eu e você deixássemos de ser malditos e passássemos a ser filhos adotivos por amor. E hoje temos acesso a esse Deus grande e poderoso. Não tem como não emocionar sabendo que esse Deus todo-poderoso nos ama desse jeito. Nós sendo falhos e pecadores, e merecedores de tamanha graça. Mas o amor do Senhor Jesus pagou toda a nossa dívida. E hoje nós podemos estar aqui aprendendo mais dele.
Deus abençoe meu esposo por esse estudo. Deus abençoe cada um dos irmãos que tem se empenhado, né? Deus tem levantado outros aí para trazer estudo para nós. Que Deus levante mais servos do Senhor para estar, né, nos trazendo, se colocando na brecha para ser usado, para trazer mais estudo para nós a palavra de Deus. Irmãos, não dá para viver sem comer, não dá para andar na presença de Deus sem aprender dele da sua palavra, né? Gostaria de passar a palavra para o pastor Adriano, para trazer o encerramento do culto, e eu também agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Lembrando os irmãos que amanhã, 7 horas, oração. Quinta-feira, 7h30, culto de adoração, Senhor. Ficamos de pé, Jesus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela boa palavra que ministraste ao nosso coração, Senhor Deus. Continue, Senhor, com a tua maravilhosa, Senhor Deus, presença sobre nossa vida, com a bondade, com a graça do Senhor Deus, falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa alma, pois nós, Senhor Deus, necessitamos ouvir a tua voz. Senhor, continua sendo com a tua igreja, com os nossos irmãos, ó Pai, aqueles que não puderem estar aqui conosco, assim o Senhor os alcance e abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, pela vida daqueles irmãos que estão afastados, que estão, Senhor Deus e meu Pai queridos, fracos, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa trazer de volta, Senhor Deus, a tua presença. Para a honra e glória do teu santo e eterno nome, Senhor, nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos, lhe agradecendo, Senhor Deus e meu Pai, pelo Senhor ser nosso Deus, nosso ajudador, nosso Salvador. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém e amém. Com as mãos aos céus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam na nossa vida e assim permaneça para todos sempre. Todos nós também digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Tudo de ensino encerrado, louve o Senhor com as suas palmas e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.